O sol brilhava forte sobre o aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o calor úmido abraçava a todos que transitavam pelo terminal abarrotado. Entre a multidão de viajantes, malas arrastando pelo chão e vozes misturadas em português, inglês e espanhol, um homem de pele morena, boné virado para trás e uma camiseta simples caminhava com um sorriso discreto, quase imperceptível. Era Ronaldinho Gaúcho, o lendário craque do futebol brasileiro, cujos dribles mágicos e chutes impossíveis encantaram o mundo. Mas ali naquele momento, ele não era o astro do Barcelona, nem o herói da seleção de 2002. Era apenas um passageiro comum, ou pelo menos era isso que queria que pensassem. Com óculos escuros repousando no bolso da calça jeans e uma mochila leve pendurada no ombro, Ronaldinho carregava um segredo. Ele era um inspetor disfarçado da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, com a missão de investigar denúncias de discriminação e má gestão nas companhias aéreas brasileiras. Essas práticas, segundo relatórios internos, vinham prejudicando jovens jogadores de futebol e torcedores, especialmente aqueles de origem humilde ou de pele mais escura, como ele próprio. Ronaldinho sabia que, para cumprir sua tarefa, precisaria se misturar, observar e, acima de tudo, não deixar que seu rosto famoso o entregasse. O Terminal 2 do Galeão estava um caos organizado, com filas serpenteando em frente aos balcões de check-in e crianças correndo entre as pernas dos adultos. Ronaldinho caminhava com passos leves, quase dançando, como se ainda estivesse em campo desviando de carrinhos de bagagem e olhares curiosos. Sua passagem era para um voo de classe executiva da Azul Linhas Aéreas, com destino a São Paulo, onde ele deveria se encontrar com outros agentes da CBF para discutir os próximos passos da investigação. O bilhete, comprado em seu nome verdadeiro, não indicava nada além de um assento 4A, reservado legitimamente pelo sistema da companhia. Ele havia tomado cuidado para não levantar suspeitas, nada de roupas chamativas, joias ou qualquer sinal de ostentação. Apenas um cara comum, com um sorriso fácil e uma energia que parecia aquecer o ambiente ao seu redor. Mas, mesmo assim, ao se aproximar do balcão de check-in, sentiu o peso de olhares que o avaliavam de cima a baixo. No balcão, uma atendente de cabelos presos em um coque perfeito digitava furiosamente no teclado, o crachá indicando seu nome, Fernanda. Ela ergueu os olhos quando Ronaldinho entregou seu passaporte e o bilhete. Mas seu sorriso profissional congelou por uma fração de segundo. "Boa tarde, senhor." "Ronaldo de Assis?" perguntou ela, hesitando ao ler o nome completo. Ronaldinho assentiu, mantendo o sorriso. "Isso mesmo, pode chamar de Ronaldo." A atendente examinou o passaporte com uma atenção exagerada, virando as páginas como se procurasse algo errado. "Classe executiva, assento 4A?" confirmou, com um tom que misturava dúvida e curiosidade. Ronaldinho apenas confirmou com um aceno, mas notou que os olhos dela se estreitaram, como se tentassem decifrá-lo. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo que recebia quando criança, nas ruas de Porto Alegre, quando alguém duvidava que um garoto magrelo como ele pudesse jogar bola. Era o olhar que dizia: "Você realmente pertence aqui?" Fernanda pediu para ele esperar um momento e começou a digitar novamente, agora com mais intensidade. Ronaldinho aproveitou para observar o ambiente. Perto dali, um grupo de jovens jogadores de uma escolinha de futebol local, todos com uniformes simples e mochilas surradas, tentava fazer check-in em outro balcão. Eles carregavam troféus de um torneio recente, e um dos meninos, de não mais que 15 anos, exibia orgulhosamente uma medalha dourada. Mas a atendente que os recebia parecia impaciente, gesticulando para que se apressassem. Ronaldinho notou que quando um homem de terno e pele clara se aproximou do mesmo balcão, a atendente mudou de atitude, oferecendo um sorriso largo e processando a passagem dele em segundos. Era sutil, mas inegável, um tratamento diferente, baseado em aparência, status ou talvez algo mais profundo. Ele tirou o celular do bolso e disfarçadamente anotou a cena em um aplicativo criptografado que usava para relatar suas observações à CBF. "Senhor Ronaldo, pode me mostrar seu cartão de embarque novamente?" pediu Fernanda, agora com um tom mais firme. Ronaldinho entregou o documento sem hesitar, mas sentiu a tensão crescer. "Há algum problema?" perguntou, mantendo a voz calma, quase brincalhona, como se não estivesse percebendo o escrutínio. A atendente hesitou antes de responder. "É que precisamos verificar algo no sistema. Sua reserva está marcada como classe executiva, mas pode haver um erro. Vou precisar que o senhor aguarde um momento." Ela digitou mais um pouco, e Ronaldinho viu,
pelo reflexo no monitor, que ela abria uma tela com alertas internos da companhia. Ele sabia o que estava acontecendo. Não era a primeira vez que alguém questionava sua presença em um espaço considerado exclusivo. Mesmo sendo um ícone global, a cor de sua pele e sua origem humilde ainda faziam algumas pessoas duvidarem de seu lugar. Enquanto esperava, Ronaldinho notou que os jovens jogadores foram direcionados para uma fila secundária, onde outro funcionário, um homem de meia-idade com óculos de armação grossa, revisava seus documentos com uma lentidão exasperante. Um dos garotos, de pele retinta e cabelo curto, tentou explicar que a CBF havia custeado suas passagens como parte de um programa de apoio a talentos, mas o funcionário o interrompeu. Se a reserva não está confirmada, vocês vão ter que esperar. Não posso fazer milagre. O tom era seco, quase desdenhoso. Ronaldinho apertou os lábios, sentindo uma pontada de indignação, mas se conteve. Sua missão exigia paciência. Ele precisava de provas concretas, não de confrontos impulsivos. Voltando ao balcão, Fernanda finalmente levantou os olhos. Senhor, parece que houve um problema com sua reserva. O assento 4A está duplicado. Outro passageiro já o reivindicou. Podemos oferecer um assento na classe econômica, na fileira 22, e reembolsaremos a diferença. Ela disse isso com um sorriso forçado, como se estivesse fazendo um favor. Ronaldinho inclinou a cabeça, fingindo surpresa. Duplicado? Mas eu confirmei essa passagem há semanas. Não deveria ser resolvido com o outro passageiro se ele reservou depois? Sua pergunta era educada, mas direta, testando a reação dela. Fernanda pareceu desconfortável. A política da companhia prioriza certos clientes. O senhor entende, né? É só um ajuste. Ela evitou contato visual, focando no monitor. Ronaldinho sabia que certos clientes muitas vezes significava aqueles que pareciam mais ricos, mais brancos ou mais influentes. Ele decidiu pressionar um pouco mais. Entendo, mas gostaria de falar com um supervisor, se possível. Só para esclarecer, porque paguei pela executiva e confirmei tudo direitinho. O tom era amigável, mas firme, e ele viu Fernanda hesitar. Não precisa de supervisor, senhor. Já resolvi. Vou emitir um novo cartão de embarque. Ela começou a imprimir, mas Ronaldinho notou que ela trocou olhares rápidos com outro funcionário, que estava de olho na situação desde o início. Era um sinal de que algo mais estava acontecendo nos bastidores. Enquanto aguardava o novo cartão, Ronaldinho aproveitou para gravar discretamente a interação, usando um dispositivo escondido em sua mochila. Ele também observou os jovens jogadores novamente. Um deles, o mesmo garoto da medalha, agora discutia com o funcionário, que insistia que a passagem do grupo não dava direito ao upgrade, mesmo com a garantia da CBF. Vocês querem viajar de graça e ainda escolher assento? Disse o homem, autossuficiente para chamar a atenção de outros passageiros. Ronaldinho sentiu o sangue ferver. Ele conhecia aquela sensação de ser diminuído, de ter seu valor questionado por causa de quem você é ou de onde veio. Mas, como inspetor, ele sabia que precisava agir com estratégia, não com emoção. Fernanda entregou o novo cartão de embarque, com o assento 20 e 2B na classe econômica. Desculpe o transtorno, senhor. Espero que tenha uma boa viagem. O tom dela era mecânico, e Ronaldinho apenas assentiu, pegando o documento. Ele caminhou em direção à área de embarque, mas parou perto de uma pilastra para revisar suas anotações. No celular escreveu: Atendente Fernanda, balcão 14. Questionou legitimidade da reserva sem justificativa clara. Possível viés discriminatório. Grupo de jovens jogadores tratado com desdém, mesmo com documentação válida. Ele também anotou o nome do funcionário que atendia os garotos, visível no crachá, Carlos Almeida. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça que ele estava montando. Na área de segurança, Ronaldinho passou sem problemas, mas notou que um dos jovens jogadores foi revistado minuciosamente, enquanto outros passageiros, incluindo um homem de terno que parecia apressado, atravessaram com apenas uma olhada rápida. Ele gravou a cena com o celular, disfarçando como se estivesse checando mensagens. Sua mente trabalhava rápido, conectando os pontos. A CBF havia recebido denúncias de que companhias aéreas, incluindo a Azul, vinham tratando jogadores de base e torcedores de maneira desigual, muitas vezes negando benefícios ou serviços por preconceitos sutis, mas persistentes. Ronaldinho fora escolhido para essa missão por sua habilidade de se misturar e por sua empatia natural, que o fazia notar injustiças que outros poderiam ignorar. Chegando ao portão 19, onde o voo para São Paulo estava prestes a embarcar,
Ronaldinho sentou-se em uma cadeira de canto, observando o movimento. O portão estava lotado. Executivos digitando em laptops, famílias com crianças barulhentas e um casal de idosos carregando sacolas de duty-free. Ele viu os jovens jogadores se aproximarem, agora com expressões de frustração. Um deles, o garoto da medalha, segurava o celular, aparentemente tentando ligar para alguém da CBF para resolver a situação. Ronaldinho sentiu vontade de se aproximar e ajudar, mas sabia que isso poderia comprometer sua cobertura. Em vez disso, ele enviou uma mensagem criptografada para sua colega na CBF, Mariana, que estava em São Paulo. Situação no Galeão confirma denúncias. Atendentes questionam reservas de passageiros negros e jovens atletas. Preciso de mais dados sobre a Azul. Encontro você no destino. A agente de portão, uma mulher de voz firme chamada Patrícia, começou a chamar os passageiros da classe executiva. Ronaldinho se levantou, segurando o cartão de embarque da classe econômica, mas decidiu testar a situação. Ele se aproximou do balcão e mostrou o cartão antigo, o da classe executiva, que ainda estava em seu bolso. Desculpe, mas me deram um assento novo e eu queria confirmar se houve algum engano. Esse aqui é o original, 4A. Patrícia pegou o cartão, examinou-o e franziu a testa. Senhor, esse assento não está mais no seu nome. O senhor foi realocado. Qual é o problema? O tom dela era impaciente, e Ronaldinho notou que ela não olhou para ele, apenas para o monitor. Só quero entender por que fui trocado, já que paguei por esse assento e confirmei tudo. Ele manteve o sorriso, mas seus olhos estavam atentos, captando cada microexpressão. Patrícia suspirou, como se ele estivesse atrapalhando. Às vezes acontece. Priorizamos clientes com status mais alto no programa de milhagem. O senhor recebeu um assento equivalente, não é? Ronaldinho balançou a cabeça. Na econômica, fileira 22. Não é bem equivalente, né? Ele disse isso com um tom leve, quase brincalhão. Mas a agente ficou visivelmente desconfortável. Olha, senhor, não posso fazer nada agora. O voo está lotado. Se quiser reclamar, é comme au sac de pois. Ela devolveu o cartão e virou-se para atender outro passageiro, um homem de pele clara e relógio brilhante, que passou pelo portão sem qualquer questionamento. Ronaldinho voltou ao seu assento, mas agora estava mais determinado do que nunca. Ele abriu o aplicativo da CBF e começou a transcrever tudo. O nome da agente de portão, a justificativa vaga sobre clientes prioritários e a recusa em explicar a realocação. Ele também notou que os jovens jogadores foram chamados por último, mesmo estando no portão desde o início. Um deles, o garoto da medalha, parecia à beira das lágrimas, murmurando para o amigo: "Eles acham que a gente não merece estar aqui." Ronaldinho sentiu um aperto no peito. Ele já havia enfrentado preconceitos ao longo da carreira, mas ver jovens talentos passarem por isso, em um país que respira futebol, era inaceitável. Quando o embarque geral foi anunciado, Ronaldinho se levantou e seguiu para o avião. Ao entrar na aeronave, passou pela classe executiva, onde viu o homem de relógio brilhante ocupando o assento 4A, seu assento original. O homem parecia à vontade, já com um copo de suco na mão, servido por uma comissária sorridente. Ronaldinho seguiu para a fileira 22, um assento do meio, espremido entre um passageiro dormindo e uma mulher mexendo no celular. Ele guardou a mochila no compartimento superior e sentou-se, sentindo o espaço apertado. Mas em sua mente, o jogo já havia começado. Cada detalhe, cada olhar, cada palavra seria usado para expor as falhas da companhia aérea e garantir que jovens como aqueles jogadores nunca mais fossem tratados como cidadãos de segunda classe. Enquanto o avião taxiava, Ronaldinho pegou o celular e enviou uma última mensagem para a Mariana. Embarquei. Situação pior do que imaginávamos. Vou documentar tudo no voo. Prepare a equipe em SP. Vamos virar esse jogo. Ele guardou o telefone, respirou fundo e fechou os olhos por um momento, imaginando os dribles que ainda teria que fazer para vencer essa partida, não em um campo de futebol, mas em um sistema cheio de barreiras invisíveis. A decolagem foi suave, mas Ronaldinho sabia que a verdadeira turbulência ainda estava por vir. O voo da Azul Linhas Aéreas decolou suavemente do Galeão, cortando o céu azul do Rio de Janeiro rumo a São Paulo. Ronaldinho Gaúcho, espremido no assento 22B da classe econômica, mantinha a calma exterior, mas sua mente estava em alerta máximo. Ele não era mais apenas o craque que encantava multidões com seus dribles. Era um inspetor da CBF, infiltrado para desvendar um padrão de discriminação que vinha envenenando a experiência de viagem de jovens jogadores e torcedores brasileiros.
A humilhação no check-in, quando foi arrancado de seu assento na classe executiva sem explicação convincente, ainda queimava em seu peito. Mas Ronaldinho sabia que o jogo agora era outro. Ele precisava observar, documentar e, se necessário, intervir com a mesma precisão que usava para cobrar uma falta no ângulo. O ronco dos motores enchia a cabine e o sinal de apertar os cintos piscava acima, mas para Ronaldinho, a verdadeira tensão estava no comportamento da tripulação e dos passageiros ao seu redor. A classe econômica era um mosaico de histórias. Uma mãe embalando um bebê inquieto, um estudante com fones de ouvido barulhentos, um senhor folheando uma revista de esportes. Ronaldinho, com o boné puxado sobre os olhos, parecia apenas mais um passageiro, mas seus sentidos estavam aguçados. Ele notou que a comissária de bordo, uma mulher jovem com crachá, indicando o nome Letícia, passava pela fileira com um carrinho de bebidas, oferecendo sorrisos calorosos a alguns passageiros e respostas curtas a outros. Quando chegou à fileira 20, onde estavam 2 dos jovens jogadores que ele vira no check-in, Letícia hesitou. Um dos garotos, o mesmo que exibia a medalha no terminal, pediu uma garrafa d'água. "Água acabou, mas posso trazer um suco", respondeu ela, com um tom seco que contrastava com a simpatia que oferecera a um passageiro de pele clara 2 fileiras à frente. Ronaldinho anotou mentalmente. Comissária Letícia, fileira 20, recusa água a jogador jovem, mas serve outro sem problema. Ele abriu o celular disfarçadamente, fingindo ajustar o volume de uma música, e começou a gravar um vídeo curto da interação. A câmera captou Letícia voltando ao carrinho, onde havia sim várias garrafas d'água intocadas. O garoto da medalha, visivelmente frustrado, murmurou algo para o amigo ao lado, que balançou a cabeça em desaprovação. Ronaldinho sentiu uma pontada de empatia. Ele já estivera no lugar daqueles meninos, sonhando com um futuro no futebol, enfrentando olhares que diziam: "Você não é bom o suficiente". Mas agora, com a autoridade da CBF nas mãos, ele podia transformar essa indignação em ação. Ele enviou o vídeo para Mariana, sua colega em São Paulo, com uma mensagem: "Padrão se repete no voo. Serviço seletivo. Preciso de mais dados sobre a tripulação". Enquanto o voo seguia, Ronaldinho começou a perceber outros sinais de negligência. Uma mulher idosa, sentada na fileira 24, pressionou o botão de chamada 3 vezes, pedindo ajuda para ajustar o assento que não reclinava. Letícia passou por ela 2 vezes, ignorando o sinal luminoso, mas parou imediatamente quando um homem de terno na fileira 18 acenou pedindo um café. Ronaldinho anotou o incidente no aplicativo da CBF, descrevendo cada detalhe. Passageira idosa, fileira 24, ignorada por comissária Letícia. Homem de terno, fileira 18, atendido em menos de 30 segundos. Ele sabia que sozinhos, esses momentos pareciam pequenos, mas juntos formavam um padrão que a CBF e as autoridades de aviação não poderiam ignorar. Cerca de 40 minutos após a decolagem, o sinal de cintos foi desligado e a tripulação começou a preparar o serviço de lanches. Ronaldinho observava tudo, notando como Letícia e outro comissário, um homem chamado Rafael, pareciam priorizar a classe executiva, deixando a econômica para o final. Ele decidiu testar a situação. Quando Rafael passou por sua fileira com o carrinho, Ronaldinho levantou a mão e pediu um sanduíche. "Desculpe, senhor. Os sanduíches são só para a executiva. Aqui na econômica temos biscoitos", disse Rafael, sem nem olhar para ele. Ronaldinho sorriu, mantendo a calma. "Entendi, mas vi que sobrou um sanduíche ali no carrinho. Posso pegar?" Rafael hesitou, claramente incomodado, e respondeu: "Não, isso é reservado. Biscoito tá bom, né?" Ele jogou um pacote de bolachas no colo de Ronaldinho e seguiu em frente. O gesto foi pequeno, mas revelador. Ronaldinho abriu o pacote de biscoitos, mas sua mente estava em outro lugar. Ele gravou a interação com o dispositivo escondido em sua mochila e escreveu: "Comissário Rafael, recusa sanduíche na econômica, mesmo com sobras visíveis." Tom desrespeitoso. Ele também notou que os jovens jogadores, agora na fileira 20, receberam apenas um pacote de biscoitos para dividir entre 3, enquanto outros passageiros, incluindo o homem de terno, ganharam porções extras sem pedir. Era como se a tripulação tivesse decidido, consciente ou não, quem merecia mais atenção. De repente, um murmúrio de preocupação cortou o ar. Na fileira 23, uma mulher de meia idade, com a pele morena e uma bolsa de crochê no colo, começou a tossir forte, segurando o peito.
Seu filho, um adolescente sentado ao lado, parecia assustado e pressionou o botão de chamada repetidamente. Ronaldinho se endireitou no assento, observando. Letícia, que estava na galley conversando com Rafael, demorou quase 2 minutos para aparecer. Quando finalmente chegou, sua expressão era de impaciência. "O que houve?" perguntou, sem se abaixar para olhar a mulher nos olhos. O adolescente explicou, gaguejando. "Minha mãe tem asma. Ela precisa do inalador, mas está na mala despachada. Vocês têm algo para ajudar?" Letícia franziu a testa. "Não temos inaladores a bordo. Ela tem que esperar até o pouso. Tenta respirar devagar." Ronaldinho sentiu o sangue ferver. Ele sabia que aviões comerciais carregavam kits médicos básicos, e uma crise de asma não podia ser ignorada. Ele se levantou, ignorando o olhar surpreso do passageiro ao seu lado, e caminhou até a galley, onde Letícia e Rafael estavam agora rindo de algo no celular de Rafael. "Com licença", disse Ronaldinho com um tom firme, mas ainda educado. "A senhora na fileira 23 está passando mal. Ela precisa de ajuda agora. Vocês têm um kit médico ou oxigênio portátil?" Letícia piscou, surpresa, e Rafael respondeu com um meio sorriso. "Calma, amigo, não é tão grave assim. Vamos dar uma olhada." Ronaldinho não recuou. "É grave sim. Ela está com dificuldade para respirar. Se não tiverem o equipamento, chamem o comandante." End quote. O tom de Ronaldinho, agora mais autoritário, fez os dois comissários trocarem olhares. Rafael suspirou e pegou um interfone, enquanto Letícia voltou à fileira 23. Ronaldinho seguiu, mantendo-se próximo para garantir que a mulher recebesse ajuda. Ele viu Letícia abrir um compartimento na galley e pegar um pequeno cilindro de oxigênio portátil, algo que ela poderia ter feito minutos antes. Enquanto a mulher usava o oxigênio, seu filho agradeceu a Ronaldinho com um olhar de gratidão. "Valeu, cara. Eles não estavam nem aí", murmurou o garoto. Ronaldinho apenas assentiu, mas internamente adicionou mais um item à sua lista. Negligência médica na fileira 23. Comissários Letícia e Rafael demoram a agir, mesmo com equipamento disponível. Quando voltou ao seu assento, Ronaldinho notou que alguns passageiros o observavam, intrigados. Um homem mais velho, sentado na fileira 21, sussurrou para a esposa. "Esse cara parece o Ronaldinho, né? Mas o que ele está fazendo aqui na Econômica?" Ronaldinho fingiu não ouvir, mas sabia que sua cobertura poderia estar em risco. Ele precisava agir rápido para concluir a coleta de provas antes que alguém o reconhecesse oficialmente. Ele enviou outra mensagem para Mariana. "Emergência médica mal gerida. Tripulação relutante. Preciso falar com o comandante antes do pouso." Abu. Cerca de 20 minutos depois, o interfone da cabine soou e a voz do comandante, Capitão Eduardo, ecoou. "Senhoras e senhores, estamos iniciando nossa descida para São Paulo. Por favor, retornem aos seus assentos e apertem os cintos." Ronaldinho viu uma oportunidade. Ele se levantou, alegando precisar usar o banheiro, e caminhou até a galley, onde encontrou o chefe de cabine, um homem chamado Marcos, revisando papéis. "Desculpe incomodar", disse Ronaldinho com seu sorriso característico. "Soube que houve um problema com meu assento na executiva. Posso falar com o comandante rapidinho? É importante." Marcos hesitou, mas o carisma de Ronaldinho era difícil de resistir. "Olha, não é comum, mas vou ver o que posso fazer." "Qual é o problema?" Ronaldinho explicou, mantendo a história simples. "Fui realocado da executiva para a econômica sem motivo claro. Só quero entender o que aconteceu, porque paguei pelo assento." Marcos franziu a testa, claramente desconfortável. "Isso não deveria acontecer. Deixa eu checar com a equipe de solo quando aterrissarmos." Ronaldinho insistiu, com um tom mais sério. "Prefiro resolver agora. É uma questão de respeito com o passageiro, sabe?" Marcos cedeu e prometeu avisar o comandante. Enquanto voltava ao assento, Ronaldinho notou que Letícia e Rafael cochichavam na galley, lançando olhares em sua direção. Ele pegou o celular e gravou a cena, captando trechos da conversa. "Quem esse cara pensa que é? Ficou metido por causa da velha", disse Rafael, baixo o suficiente para achar que ninguém ouviria. Letícia respondeu, "Relaxa, ele vai descer e esquecer. O pessoal da econômica sempre reclama." Ronaldinho sorriu internamente. Cada palavra deles era mais uma prova para o relatório da CBF. Quando o avião começou a descer, Ronaldinho recebeu uma mensagem de Mariana. "Equipe em SP pronta. Temos denúncias semelhantes contra a Azul em outros voos. Encontre o capitão Eduardo assim que desembarcar." Ele foi notificado. Ronaldinho guardou o celular,
sentindo a adrenalina subir. Ele sabia que o confronto final estava próximo. Quando o avião tocou o solo em Congonhas, os passageiros começaram a se levantar, ansiosos para desembarcar. Ronaldinho esperou, deixando a multidão passar, até que viu o capitão Eduardo sair da cabine, acompanhado por Marcos. Ele se aproximou, mantendo o tom respeitoso. Capitão, sou Ronaldo, passageiro do voo. Fui realocado da executiva sem explicação e vi outros problemas a bordo. Podemos conversar? Eduardo, um homem de meia idade com expressão séria, assentiu. Claro, senhor. Vamos falar na área de desembarque. Houve algum problema grave? Ronaldinho respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Grave o suficiente para precisar de uma investigação. Sou inspetor da CBF e temos denúncias contra a Azul por discriminação e negligência. Ele mostrou rapidamente uma credencial digital no celular, mantendo-a fora da vista de outros. O rosto de Eduardo empalideceu. Entendo. Vamos resolver isso com calma. A companhia leva essas questões a sério. Ronaldinho sabia que era uma resposta padrão, mas deixou passar. Ele seguiu Eduardo até uma sala reservada no terminal, onde Mariana já aguardava com outros 2 agentes da CBF. A reunião foi tensa. Ronaldinho apresentou os vídeos, áudios e anotações, detalhando cada incidente, a realocação injusta, o tratamento desigual aos jovens jogadores, a negligência com a passageira asmática. Mariana complementou com dados de outras denúncias, mostrando que a Azul tinha um histórico de reclamações semelhantes. O gerente regional da Azul, Sr. Fernando, foi chamado às pressas. Ele tentou minimizar. São incidentes isolados. Nossa equipe é treinada para tratar todos igualmente. Ronaldinho, agora sem o boné e com a confiança de quem sabe que venceu a partida, respondeu: isolados não explicam um padrão. Esses jovens jogadores e passageiros, como eu, merecem respeito. A CBF vai escalar isso para as autoridades de aviação. Fernando engoliu em seco, prometendo uma investigação interna e a suspensão de Letícia e Rafael. Quando a reunião terminou, Ronaldinho saiu do terminal com Mariana, sentindo o peso da missão aliviado. Ele olhou para o céu estrelado de São Paulo e sorriu. A Azul foi multada em milhões, e a CBF anunciou novas políticas para proteger jovens atletas. Ronaldinho sabia que o jogo estava longe de acabar, mas por enquanto ele havia marcado um golaço.